Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco, que pode se juntar a outras saídas recentes. Existe a chance real dele deixar o clube na metade do ano, tudo por causa da falta de espaço que ele tem tido após o crescimento do Paulo Henrique. Como o Puma quer jogar a Copa do Mundo, ele precisa estar atuando como titular na sua equipe. Diante desse cenário, e até para abrir um pouco mais de espaço na folha salarial, o Vasco já concordou com uma negociação. Fala agora sobre o Vasco, que quebrou um longo jejum e brilhou na noite desse sábado. Vitória por 3-0 em São Januário contra o Fortaleza. Um gol do Nuno Moreira e mais 2 do Verratti. Com essa vitória, o Vasco quebrou uma sequência de 9 partidas sem triunfos. Atuação convincente de um time organizado, eficiente e principalmente corajoso. Talvez essa tenha sido a grande máxima da chegada do Fernando Diniz, devolver aos atletas personalidade. Os caras tentaram, se impuseram e buscaram as melhores oportunidades de jogo. Enfim, o Vasco fez uma grande partida, talvez uma das melhores, se não a melhor do ano. O Verratti com mais 2 gols chegou a 50 com a camisa do Vasco. São 17 gols na atual temporada em 26 jogos. Ele é o artilheiro do Brasil na temporada e também o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols ao lado do Arrascaeta. Verratti, que é o que tudo indica, terá mais gols nessa temporada do que a sua temporada mais artilheira com a camisa do Cruz Maltino. Foram 23 gols até aqui no seu auge, na sua temporada recorde. Pergunta que eu deixo para o torcedor do Vasco: você está convencido de que a chegada do Diniz já é suficiente para indicar um novo Vasco? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre tudo o que você precisa saber envolvendo o CBF e eleição para presidente. Nesse domingo, Samir Chaud, 41 anos de idade, médico e futuro presidente da Federação de Roraima, terá sua candidatura à presidência da CBF confirmada. Importante dizer que o prazo se inicia nesse domingo. Queria te explicar de onde surgiu o nome do Samir, que era até então um grande desconhecido. O Samir é filho do atual presidente da Federação de Roraima. Inclusive, o pai dele está na federação há 40 anos. Só que a Federação de Roraima, como todos sabem, é absolutamente inexpressiva. São só 10 clubes filiados e não há nenhum time expoente, nenhum time que consegue, por exemplo, fazer sucesso nas 4 divisões do futebol no Brasil. O Samir surge no cenário nacional e com o apoio de 23 das 27 federações, graças a Gilmar Mendes, que é ministro do STF e um dos homens mais poderosos do país. Assim como Alexandre de Moraes, que é outro ministro do STF e que tem enorme influência na política brasileira, o Gilmar Mendes é quem tem dado as cartas na CBF e, por consequência, no futebol brasileiro. Havia sido Gilmar quem, no início do ano passado, havia devolvido Edinaldo à CBF, ao cargo de presidente da CBF, e costurado um acordo para que todas as outras alas políticas aceitassem a permanência do Edinaldo. Mas vocês devem se lembrar que recentemente um escândalo surgiu a partir de uma publicação da revista Piauí. A revista mostra a relação intrínseca entre CBF e Gilmar Mendes. O Gilmar é sócio de um instituto chamado IDF, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E o IDF havia sido contratado pela CBF de Edinaldo Rodrigues para tocar a CBF Academy, que é um curso para técnicos, executivos, entre outras coisas. E essa fusão, essa sociedade acabou por ser revelada na revista Piauí, causando um impacto muito ruim para o Gilmar Mendes. Há inclusive uma série de políticos brasileiros exigindo que o Gilmar se afaste por conta disso. Gilmar não gostou da exposição e decidiu, de acordo com fontes do futebol, excluir o Edinaldo. É por isso que no dia 28, quando o STF vai julgar de maneira definitiva o retorno do Edinaldo, já se dá como cartas marcadas que o Edinaldo não voltará à presidência da CBF. E é aí que o Samir surge como um candidato do Gilmar e logo é apoiado por 23 das 27 federações. Existe um movimento de clubes para que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente da Federação Paulista, se torne um dos candidatos. Resta saber se ele vai conseguir apoio. Ele vai precisar de pelo menos 8 federações para registrar sua candidatura. E para completar, queria contar uma história importante do currículo do Samir, que é esse desconhecido de todos. Samir é médico, né? E já foi suspenso por 2 anos da função de perito médico. Isso aconteceu começa essa história em 2017, quando um motoqueiro sofreu uma lesão permanente na perna após um acidente e pediu na justiça uma indenização via DPVAT. O Samir fez a perícia e confirmou o laudo do IML.
No ano seguinte, esse mesmo motoqueiro fez exame presencial e o Samir não verificou a lesão no pé esquerdo. Ele se atentou apenas ao braço esquerdo e constatou apenas lesões leves. Após protestos da Defensoria Pública, o Samir passou a ser intimado várias vezes em 2019 para corrigir esse erro sem sucesso, até que em 2020 ele foi excluído do cadastro geral de peritos por 2 anos. Esse é o cara que a gente deve eleger como presidente da CBF num futuro não tão distante. A eleição está marcada para o próximo domingo. Felipe Ximenes no Vasco. A pergunta é do Felipe Luiz Merini. Deixa eu mandar uma mensagem para o Ximenes. Ximenes, boa noite. Tudo bem por aí? Estão me perguntando na live se você está mesmo indo para o Vasco. Vamos ver o que ele responde. Que mais, galera? Mandem perguntas aí.